Olá, meu nome é Edson Alves, você está aqui no meu canal, no meu programa Que História é Essa? Hoje a gente vai pegar um pouquinho de história do Brasil, um pedacinho da história do Brasil. A gente vai trabalhar Proclamação da República. Que história é essa de Proclamação da República no Brasil? Lembrando que, após a independência, o Brasil viveu um período de monarquia. Então, se a gente for dividir a história do Brasil em três partes, é assim, colônia, império e república. Então, o Grito do Ipiranga, o 7 de setembro, que é a data da nossa independência, trouxe também um modelo político monárquico, que vai durar até 15 de novembro de 1889. A gente já está no mês de novembro, muito próximo até do feriado. O feriado de 15 de novembro é o feriado da Proclamação da República. Mas vamos voltar aqui ao tema. Que história é essa de Proclamação da República? Aí você vai ter que pensar assim, há uma transição entre a monarquia e a república. Por que ocorreu essa transição? Por que a gente não tem família real governando o Brasil? Por que a gente está vivendo esse momento republicano, diga-se de passagem, muito conturbado? Mas por que nós somos uma república? Aí você volta à monarquia. Durante muito tempo, a monarquia ela atendeu aos interesses básicos dos donos de terra e dos senhores de escravo. Uma economia agroexportadora baseada no trabalho escravo. E no sentido político, a sociedade brasileira é extremamente excludente, porque o voto era censitário, só votavam os mais ricos. A questão da cidadania colocada no segundo reinado, ela é restrita a uma questão de economia, né? O indivíduo só é cidadão se ele tem dinheiro, se ele tem uma determinada renda. Não estou nem entrando nesse mérito, porque assim, também tinha a questão de gênero. As mulheres não votavam, por exemplo. Mas o homem só poderia votar se fosse rico, se tivesse uma renda anual elevada. Então perceba as contradições. Você tem um modelo monárquico no Brasil que sustenta e é sustentado pela mão de obra escrava, e a política ela é extremamente excludente porque ela está associada exatamente à questão da riqueza. Então, para o final do século XIX, isso passa a ser visto, óbvio, como um absurdo. E esses grupos excluídos, classe média, principalmente, cafeicultores de São Paulo, começam a se reunir para proclamar a República, para defender a proclamação da República. Então, do ponto de vista das classes, quem está associado à proclamação da República no Brasil? Os oficiais militares, né, que vão adotar o positivismo como uma ideologia que vai fundamentar a proclamação da República. Nunca ouviu falar de positivismo, não? Claro que já. Toda vez que você lê, né, o lema da bandeira nacional, ou pensa nele, você está em contato com o positivismo. O lema da bandeira, ordem e progresso, representa exatamente o princípio que vai influenciar a proclamação da República. É uma filosofia francesa, de autoria de um cara chamado Auguste Conti, que defendia amor, ordem e progresso como base para o desenvolvimento da sociedade. Por conta dessa influência, por conta da influência desse pensamento, os oficiais militares vão bordar na bandeira o lema ordem e progresso. Mas os militares, então, eles estão envolvidos na proclamação da República de forma direta, você sabe disso. Quem proclamou a República? Diz aí. Então, foi ele mesmo, né? Falou Deodoro da Fonseca, né? Então, Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República. Por outro lado, em São Paulo, os cafeicultores estão insatisfeitos, porque têm dinheiro, mas não têm poder político. São Paulo, nesse momento, é uma província a mais rica do Brasil, por conta da exportação do café, mas não tem muita força política. E a classe média urbana, né, que não se vê representada porque não pode nem votar. Então, esses grupos acabam sendo grupos que vão se reunir, de uma forma ou de outra, na criação de partidos republicanos, na defesa das ideias republicanas e, nesse sentido, apoiando e atuando diretamente na proclamação da República no Brasil. Tem uma frase que é muito utilizada em provas de vestibular de um jornalista da época chamado Aristides Lobo, que ele fala assim, o povo assistiu bestializado à proclamação da República. O povo assistiu bestializado à proclamação da República. O que o Aristides Lobo está querendo dizer com isso? Que o povo não participou. Que, na verdade, a proclamação da República foi muito mais uma parada militar. Foi uma coisa feita por um determinado grupo sem passar pela vontade popular. Mas aí você tem que lembrar o seguinte, nas questões de prova, geralmente se associa a proclamação da República, né, exatamente ao fato da monarquia não atender mais
a demanda desses novos grupos sociais. Quais são esses grupos sociais? Os cafeicultores de São Paulo, né? Os oficiais militares que se fortalecem pós-guerra do Paraguai. E, na verdade, essa classe média urbana, formada por profissionais liberais, que está crescendo no Brasil por conta exatamente do aumento de uma atividade industrial e etc. Bom, com a proclamação da República feita em 15 de novembro de 1889, muita coisa vai mudar. Não só o regime cai, a monarquia, mas algumas coisas são feitas em relação à organização do Estado. Por exemplo, na monarquia você tinha 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e poder moderador. O poder moderador acabou. Então, a proclamação da República, através de atos provisórios, separou os poderes separados. O Estado se tornou um Estado laico. O que é um Estado laico? É um Estado que não professa uma religião. O Estado monarquista era um Estado católico, oficialmente católico, e a Igreja estava subordinada ao Estado. Há uma mudança também no modelo administrativo, claro, né? Era uma monarquia, Estado unitário. Aí você passa a ter uma república no modelo federativo. Então, o que era província vira Estado, e Estado no modelo federativo com muita autonomia. É por isso que hoje você vota para deputado estadual, é por isso que hoje você vota para governador estadual. Dentro do modelo republicano, a estrutura federativa ela é criada ou estabelecida exatamente para dar mais autonomia para os estados. Então, assim, antes, na monarquia, você tinha um poder centralizado e dentro dos interesses políticos. Por que a República foi proclamada? Para gerar um Estado descentralizado. Agora tu está entendendo por que a República dessa época também é chamada de República Oligárquica, e as oligarquias de cada Estado acabavam mandando e desmandando através da ação coronelista, né? Então, assim, essa estrutura que se desenvolve associada ao coronelismo já é uma estrutura pensada por conta da proclamação da República. Então, como eu falei para vocês, as províncias se tornam estados, há uma separação entre igreja e Estado, há uma separação entre os poderes, e principalmente o voto deixa de ser censitário. Então, na República Velha, o voto não é mais censitário, ele é universal. Só que esse universal aí tu joga ali a palavra masculino, porque as mulheres ainda não votavam. Qual era o critério então para votar no Brasil dessa época? Ser homem, alfabetizado, maior de 21 anos. Isso vai ser um dos problemas, ser alfabetizado. Então o critério econômico caiu, que era um critério elitista. Mas um outro critério elitista foi estabelecido, o da alfabetização. Só para vocês terem uma noção, nesse período aí, 60% da população adulta era analfabeta. Então, assim, a pessoa que lia e escrevia nessa sociedade, ela era uma privilegiada. Então, cai um critério elitista, mas se estabelece um outro critério elitista, que é o da instrução. E nesse período, a República vai se dividir em 2 momentos. No primeiro momento, a famosa República da Espada. Por que República da Espada? Por causa dos 2 primeiros presidentes do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. 2 marechais, 2 militares, República da Espada. Cronologia. República da Espada, então, ela começa em 1889 e vai até 1894. De 1894 a 1930, aí você tem a famosa República Oligárquica, que também é chamada de República do Café com leite. Aí até fica mais fácil entender por que República do Café, né? Predomina os interesses econômicos de São Paulo, né? Associado em Minas Gerais, República do Café com leite. Você pode encontrar esse termo em questões em texto, República Oligárquica. Tá? A oligarquia no Brasil ela é representada por uma elite proprietária, a mais forte é a cafeira de São Paulo, mas quando se fala assim, oligarquia, em termos de história do Brasil, tu já sabe que essa oligarquia é formada por donos de terra, senhores, fazendeiros, etc. Nem sempre o cara da oligarquia vai ser cafeicultor, você tem que lembrar disso. Existem oligarquias no Nordeste, por exemplo, que estão associadas à pecuária, no Sul, a outras atividades. Então, assim, nem toda oligarquia no Brasil da República Velha vai ser oligarquia cafeira. Mas o que você tem que entender é que essas oligarquias são elas que mandam no Brasil. Então, a República também vai ser proclamada exatamente para reforçar uma condição econômica e social que existia no Brasil. O predomínio dos grandes proprietários, a concentração fundiária. Isso se fortalece muito em função da ação coronelista. O que é o coronelismo? O coronelismo é aquela ação em que, em momentos de eleição, o fazendeiro, o coronel, conduz aquela população que mora no seu município ou trabalha na sua fazenda
para votar em quem ele determina. Então, o coronelismo está muito associado ao voto escabresto, né? À compra do voto, ao favorecimento, né? O coronel ele é muito retratado em algumas novelas, né? Às vezes de forma até muito caricata, aquele cara que só faz cara feia, né? Que vai te dar tiro, que vai mandar te matar ou bater. Mas a primeira forma de atuação do coronel para te convencer a votar em quem ele quer não é pelo caminho da violência, pelo contrário. Uma população rural é muito pobre, é só ele te dar algum dinheiro, é só ele batizar teu filho, é só ele prestar algum favor para você ou para sua família, que você fica agradecido a esse cara e vota em quem ele indica, né? Então, na verdade, o coronel ele se coloca como uma figura meio paternal, meio protetora, que troca voto por favores. E aí, se for o caso de usar violência, é claro que ele também vai usar, mas geralmente era o último recurso. Então, recapitulando rápido, para fechar essa aula de hoje sobre a proclamação da República, lembra assim, ó, a proclamação da República aconteceu em substituição ao regime monárquico. Por que o regime monárquico foi substituído? Porque ele não atendia mais os interesses de um conjunto maior da sociedade. E depois da abolição, depois da assinatura da Lei Áurea, a monarquia não tinha mais como se sustentar, porque os donos de escravos ficaram insatisfeitos com a assinatura da Lei Áurea e deixaram de dar apoio à monarquia. Tranquilo? Uma outra situação associada à proclamação da República é esse interesse dos cafeicultores e dessas oligarquias que desejavam, naquele momento, assumirem diretamente o controle sobre o Estado. Bom, essa linha sobre a proclamação da República termina por aqui. Dá uma curtida aí, dá sua sugestão. Nos próximos encontros a gente vai falar de outros aspectos da história do Brasil. Conto com vocês. Um abraço. Tchau, tchau.